Suas reencarnações passadas. O que você sabe a respeito? Certamente, esta não é uma resposta comum, nem fácil de se obter. Isso porque nós temos a bênção, digamos assim, de ter esquecido de nosso passado reencarnatório. Normalmente não se sabe quantas reencarnações se teve, muito menos quais. Ninguém sabe normalmente aonde nem quando reencarnou. Quando eu digo que o esquecimento do passado é uma bênção, porque dificilmente teríamos estrutura emocional capaz de nos colocar diante de nosso passado e ainda assim nos mantermos em equilíbrio. Até com o passado recente, a gente se desequilibra. Imagine você se lembrássemos de outras personalidades que fomos, e mais que isso, imagine você se lembrássemos de nossos desafetos, de nossos traumas, de nossas experiências dolorosas, certamente não teríamos condições de ressignificá-las e de continuar olhando para frente e realizando a nossa missão mais importante aqui na Terra, que é viver, fazer o nosso melhor, nos cuidando em todas as dimensões existenciais de nossas vidas. Portanto, é uma resposta difícil de se obter. O conhecimento, a informação segura sobre nossas reencarnações passadas. No entanto, há exceções. Começa pela intuição. Muitas vezes, nem precisamos de uma informação direta, objetiva, conclusiva sobre uma vida passada nossa. Às vezes a intuição nos indica, nos aponta fortemente que tivemos determinada experiência reencarnatória em outra oportunidade. Às vezes também acontece de alguma revelação espiritual chegar em nossas mãos. Revelações obtidas através de um médium que recebeu um espírito que fez algum tipo de revelação sobre nossas vidas passadas. Bom, esse é um canal muito subjetivo e que merece muito cuidado. Eu já tive a oportunidade de contactar pessoas que juravam que tinham tido esta ou aquela reencarnação e que tinham passado por este ou aquele episódio, esta ou aquela experiência. Contudo, a fonte da informação não era fidedigna, não era honesta. E a pessoa, então, movida pela credulidade, e aí eu vou falar sobre credulidade daqui a pouco. Credulidade é uma coisa terrível. Movida pela credulidade, foi naquela informação, embarcou, abraçou aquela informação equivocada, na verdade falsa, e passou a viver, muitas vezes, em função daquela revelação.
obtida por médiuns duvidosos e por espíritos duvidosos. O crédulo costuma acreditar, claro, a própria palavra já denota, nas supostas informações espirituais obtidas por certos médiuns. Isso acontece muito nos centros espíritas. No CEAL, atualmente, nós não adotamos a prática da pessoa que vai se tratar espiritualmente na casa, conversar com espíritos através de médiuns. Isto nós não praticamos no CEAL. Já aconteceu, e eu já tive a oportunidade de testemunhar, espíritos fazendo uma determinada revelação a uma pessoa de uma sua vida passada, que simplesmente desestabilizou completamente, emocionalmente falando, aquela pessoa. De modo que aquela revelação, ao invés de ajudar, a prejudicou. Logo, a fonte não é segura. Porque o médium ou o espírito éticos que trabalham dentro de uma ética cristã, de uma ética respeitosa, de uma ética de amor, não se presta para dar ou a dar determinadas revelações, ainda que estas revelações sejam verdadeiras, porque muitas são falsas. Bom, então esta é uma maneira muito delicada e muito perigosa de se obter revelações sobre vidas passadas. A outra maneira é a regressão de memória. É uma prática cuja técnica, cujo domínio pertence a quem é da área de saúde mental. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, são as pessoas que detêm o domínio técnico para fazer regressão de memória. Que muitas pessoas fazem indevidamente. Tem até centros espíritas que fazem regressão de memória sem que as pessoas tenham o domínio técnico e o controle sobre o fenômeno. É muito sério você abrir as portas do passado na mente de uma pessoa sem que você tenha absoluta certeza, e aí só um especialista para saber, de que a pessoa vai ter condições estruturais, mentais, emocionais, sentimentais de encarar determinadas revelações, sobretudo quando se tratam de revelações pesadas, delicadas. E normalmente, quando se recorre à regressão de memória, é para fins terapêuticos. Portanto, normalmente, as regressões acontecem com o foco em algo negativo, num problema, num trauma, num acontecimento difícil, numa dor. Então, há muitas pessoas que não têm preparo, não basta ser espírita para fazer regressão de memória. Espírita não tem preparo para fazer regressão de memória. O espiritismo, o conhecimento do espiritismo, não confere a uma pessoa a habilidade técnica para fazer regressão de memória. É preciso que seja um especialista na área de saúde mental. Repito. E aí eu já vi muitos desastres em processos de regressão de memória feitos em lugares e por pessoas sem preparo, sem condições para isto. E aí você imagina
a qualidade dessas supostas revelações de vidas passadas. Bom, e finalmente há aquela que a gente pode dizer que é a mais segura maneira de obter revelações sobre vidas passadas, que são aqueles casos de pessoas que são estudadas pela ciência. O mais famoso de todos os cientistas que estudaram a reencarnação, e agora eu nem estou falando mais de espiritismo, eu falo agora da academia, do meio acadêmico debruçado sobre a reencarnação. Ian Stevenson, um dos maiores pesquisadores da reencarnação, professor de uma universidade nos Estados Unidos, chefe do departamento de psicologia e de psiquiatria daquela universidade, escreveu inclusive um livro que é um best-seller, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Ou seja, ele pesquisou mais de 100 casos e selecionou, na visão dele, pesquisador e de sua equipe, 20 casos que são tão contundentes, tão fortes, que não há como não haver reencarnação depois que você estuda esses 20 casos. Mais detalhes, se você quiser, procure este livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, ou vá no YouTube, no Google, e coloque lá casos que comprovam a reencarnação, e você vai encontrar uma infinidade de casos dos quais não tem como não ser um caso de reencarnação. A reencarnação é um dos princípios básicos do espiritismo, mas não é um assunto que precisa de nossa crença, de nossa credulidade. Então, não é sobre acreditar na reencarnação, como muita gente diz, eu acredito na reencarnação. Olha, a crença é o pior tipo de veneno que mata o conhecimento humano. Porque quando você diz eu acredito, você já para de questionar. E quando você para de questionar, você já se afasta do conhecimento. É por isso que a ciência não parte da crença, a ciência parte da dúvida. Uma vez um palestrante espírita disse, eu não acredito na reencarnação. E as pessoas se assustaram. Como um palestrante espírita diz que não acredita na reencarnação? E ele completou, eu não acredito na reencarnação porque eu sei que ela existe. Eu sei baseado na dúvida e no conhecimento, na produção. Quando você duvida o tempo todo, você produz conhecimento. Quando você acredita, você torna estático o conhecimento. Ou seja, na realidade, deixa de existir conhecimento. Por isso que a religião parte da crença e a ciência parte da dúvida. O espiritismo é ciência. Então a questão não é acreditar na reencarnação, é estudar, é duvidar, é pesquisar, e você terá, sim, um farto material que falará sobre as suas reencarnações. No final das contas, não se preocupe com as suas encarnações passadas. Elas não vão acrescentar nada na sua vida. Saber de detalhes sobre quem você foi e o que aconteceu e quem estava ao seu lado em vidas passadas não vai alterar em nada na sua vida, a menos que possa lhe prejudicar. Então não vale a pena. Não vale a pena.
A única possibilidade de encarar o passado reencarnatório é se você tiver uma reminiscência. Ou seja, de repente, como acontece com muitas crianças, você se lembrar de onde morou, com quem esteve, qual foi o seu nome. Isso acontece muito com crianças. Inclusive casos fortíssimos, que os pesquisadores vão conferir e tudo bate, tudo confere. Acerta tudo, todas as informações são certas. Então, fora disso, se você não tiver nenhuma reminiscência, se você for como eu, que não tem a menor lembrança do passado, deixe quieto. Não mexa com isso, não. Não vale a pena. Pare de curiosidade. A curiosidade pode matar, inclusive. A curiosidade saudável é bom. Aplique a sua curiosidade na dúvida sobre o conhecimento a respeito da vida. E aí trate de cuidar, de saber o que você tem que fazer hoje, onde você tem consciência. A sua vida, ela está acontecendo no agora, onde você está ciente do que está acontecendo. Não paute sua vida pelo passado. Portanto, resumindo, nem o passado recente, nem o passado remoto. Simples assim como é o pensamento espírita. Quero agradecer por sua presença aqui comigo no Evangelho do Céu de hoje. Vamos fazer a prece e o passe espiritual agora. Antes eu quero só renovar a minha gratidão e o meu convite. Gratidão pela ajuda que recebemos com os alimentos não perecíveis. E convite para que você se engaje, para que você participe dessa corrente do bem, para que você ajude de alguma maneira, como puder, nessa família de solidariedade. No próximo sábado será o dia da distribuição das 50 cestas básicas do CEAL. E a gente conta com o engajamento de todo aquele que entendeu que quando a gente faz o bem fica na gente. Que fazer o bem é a melhor terapia que existe. Portanto, você está convidado, está convidada a se juntar a nós nesse ato de amor e solidariedade. Vamos agora encerrar o Evangelho do Céu com a prece e o passe espiritual. E nesse momento você pode, então, fechar os olhos para se concentrar melhor e me acompanhar em pensamento nesta prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder, toda bondade. Muito obrigado pelo Evangelho do Céu de hoje. Obrigado pela lucidez que a doutrina espírita, prometida por ti, causa em nossas mentes. Pois com ela, nós conseguimos entender melhor a vida e a nós mesmos. Então, Senhor, muito obrigado pela doutrina espírita em nossas vidas. Não nos esqueçamos, não nos esquecemos de sua promessa. Conforme o registro de João, tu dissestes: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador,
que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Abençoa o CEAL, Centro Espírita André Luiz, esta casa que nos fortalece a alma. Abençoa também a esta equipe de trabalhadores espirituais devotados, abnegados, amorosos, que neste momento aproveitam o canal, a frequência espiritual criada por todos nós, juntos e unidos no mesmo pensamento, para nos transmitir fluidos de cura, de renovação, de paz, de fortalecimento espiritual. Muito obrigado pela fluidificação das águas e muito obrigado pela prece, pelo passe. Permite que possamos encerrar o Evangelho do Céu de hoje. Muita paz para você e até a próxima.